Olá, bem-vindo a mais um programa do nosso canal Falar é Fácil. E hoje temos o prazer de receber aqui alguém que fala sobre desenvolvimento humano, uma CEO, uma diretora de uma empresa que ela criou justamente com esse objetivo, de desenvolver treinamentos e fortalecer naturalmente a evolução das empresas que estão sob seu serviço. Cidinha Rossini, seja bem-vinda em nosso programa, prazer Obrigada. te receber. Eu é que agradeço a oportunidade, passador. Então, essa história de você trabalhar com desenvolvimento humano, mas gostaria que você falasse um pouquinho da sua vida, da sua retrospectiva. Eu sei que você trabalhou já em vários bancos, prestando seus serviços, tendo assim, papéis importantes nessas organizações. De lá que então você teve toda uma experiência para depois entrar nesse contexto de desenvolvimento de pessoas. Contando um pouquinho da sua história para a gente. Então, eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Como todas as pessoas que vêm do interior do estado, né? Vim de uma cidadezinha do interior bem pequena. De onde você veio? De Mirandópolis. Mirandópolis. Hoje é deve famosa a estar, cidade, não é? É famosa pela penitenciária, porque foi o que aconteceu. Às vezes ela sai na televisão. Sério? Recentemente teve além da penitenciária, o que mais ela tem? Teve um MC preso que estava preso lá. Mas é isso, a cidade é uma cidade pequena que aqui se de São Paulo construiu, fica quase 700 quilômetros aqui. 700 daqui de São Paulo? Mais para a região de Rio Preto, São José do Rio Preto, Araçatuba, fica ali. Sim. Então é isso, ela não evoluiu do ponto de vista econômico e, na verdade, assim, com o comércio, né, geral, o que trouxe a penitenciária realmente trouxe uma população bastante grande, não só dos que estão encarcerados, mas as suas famílias. Sim. Que foram morar lá. Então hoje não tem tanto mais pessoas, continua tendo aí 25, 26 mil pessoas, porque teve um êxodo, né? As pessoas, não tem jeito, como no meu caso, eu saía de lá ou eu não tinha o que fazer. Não tinha oportunidade, não tinha universidade, enfim. Sim. E aí eu venho para São Paulo e começo a trabalhar em banco, né? Isso em 1980. Fiquei 6 anos em agência e fui para a área de treinamento e desenvolvimento do Banco Real na época, que foi uma escola maravilhosa. Foi uma época, passador, em que tudo acontecia, tinha a antiga lei 6297 e tudo acontecia dentro da organização. Então a gente fazia desde a pesquisa de campo, aprendia sobre o tema, voltava, elaborava o programa, aplicava o programa, avaliava o programa. Então isso tudo ajudou bastante. E aí, por uma questão natural mesmo, começou o questionamento, a pessoa não se faz mais carreira numa única empresa, eu resolvo sair, vou para o BCN. Do BCN teve uma fase em 96, que o Excel comprou o Banco Econômico, a vice-presidente de RH veio para o Excel, trouxe a equipe, junto com ela eu também vim. Depois o BBV compra o Excel e o Bradesco compra o BBV. E o Bradesco... Houve uma época que houve muitas compras de bancos, né? Muita fusão. Banco Itaú e Bradesco disputando quem é que compra mais, quem é que tem um valor maior no mercado. Olha, o último banco que o Bradesco comprou quando ainda estava lá foi o HSBC. E foi a 48ª aquisição do Bradesco. Poxa vida. Então ele tinha, isso é interessante, né? Porque se falava do Bradesco como carreira fechada, na verdade as aquisições eram uma forma de você oxigenar o quadro naturalmente. Sim. Porque vinham novos bancos, novos profissionais, novos talentos e tudo isso era consolidado, né? Ali algumas pessoas ficavam, outras saíam, mas muitas seguiram carreira. E para mim foi o meu doutorado, eu diria. No Bradesco foi um grande desafio, foi criar toda a área de gestão de pessoas, que até então ele tinha um grande departamento pessoal, muito funcional, premiado inclusive, com mais de 100 mil funcionários e tudo, funcionando muito bem, mas não tinha esse olhar voltado para pessoas, era mais processos. E depois uma segunda evolução, vamos pensar... Me lembro, na época era o seu Milton Matsumoto, depois Eu acho que ele continua lá ainda, hein? Sim, mas na época ele era do departamento de recursos humanos. Quando eu cheguei ele já era executivo, em 2003 já era executivo. Já era, acho que até já estava no conselho.
E aí a gente teve, acho que, 2 grandes eventos, né? Vamos pensar assim, uma que foi a criação da área de gestão de pessoas, a própria criação da universidade corporativa, que até então o treinamento era desvinculado de recursos humanos, e aí vira uma coisa só. E a terceira onda foi a implantação do modelo de business partner ou de consultoria interna, que foi um desafio absurdo e um projeto que eu tinha visibilidade de que ele teria uma maturação de 5 anos, e foi o que aconteceu. Então foi uma fase extremamente gratificante, importante, e aí eu saio e vou fazer a consultoria. E aí tem um fato muito interessante, né? Porque eu saí em dezembro de 2019 e levei 3 meses para abrir consultoria, papelada, equipe, cliente. E nós estávamos prontas para começar numa grande empresa, também do setor financeiro, em março, e vem a pandemia. Poxa. Aliás, deu uma rasteira, acho que na maioria das pessoas, não é verdade? E para nós, assim, o que mudou foi o foco. Porque todo o trabalho que era presencial, ele rapidamente a gente se ajustou para o online. Em abril nós já estávamos atendendo, né, essa empresa que ainda é a maior que eu atendo até hoje, principalmente com assessment e com desenvolvimento de líderes e de programa de trainee. Então tem sido um pouco dessa trajetória. É claro que a gente falar, né, foram 40 anos como CLT e agora eu tenho mais 6 como consultoria. Então são 46 anos de trabalho. Quando a gente reduz isso em 5 minutos, reduz também tudo, né? Porque é claro que teve altos e baixos nessa jornada, né? Sem dúvida. E assim, você falou algumas coisas que me fez assim, fazer uma retrospectiva. Porque tive o prazer também de prestar muitos serviços para a empresa que você trabalhou, principalmente, depois até atua ainda, inclusive com o Bradesco, né? E do Bradesco nós tivemos a oportunidade de treinar mais de 17 mil pessoas em comunicação. Nosso curso chamava assim, comunicação verbal e marketing pessoal. Não só lidávamos com comunicação, mas também comportamento à mesa, finesse, gentileza, cortesia, amabilidade, relacionamento de maneira geral. Foi sua aluna, meu amigo. Então, bom tempo, bons tempos. Eu acho que em 2004 Poxa, esse curso existia realmente no banco e eu participei. Porque o seu Lester criou assim uma estrutura, o seu Lester antigamente, que era o diretor de treinamento, criou assim chamadas ondas, né? Então tinha a educação financeira, depois tinha não sei o quê, depois tinha... E também o nosso trabalho que era contemplado nessas ondas. E muitas pessoas passaram pelos nossos treinamentos. Foi um prazer, uma honra muito grande entrar e trabalhar com essa grande empresa que é o Bradesco. Cidinha, você falou de business partner, que você prepara as pessoas criando uma condição de time. Explica um pouco o que é isso e como é que você desenvolve esse trabalho de BP, né? Chamado, que é o business partner. Cada empresa tem uma particularidade nesse aspecto, mas na minha experiência, o que nós tínhamos, né, eram pessoas que ficavam nos departamentos como representantes de RH sem ser de RH. Na verdade, ele executava toda a parte operacional do departamento, que eles chamavam de RH, que era férias, afastamento, licenças, controle de jornada, essas coisas que são de processo. Quando nós pensamos em criar a estrutura de business partner, foi para que o RH pudesse passar dessa parte mais operacional para um RH mais estratégico. Então, nós internalizamos todas essas pessoas, foram mais de 100 na época, para poder avaliar perfil de quem poderia ser um BP. Por que perfil? Porque o que é diferente? Ele sai de uma área processual para uma área estratégica, significa que ele precisa ampliar a visão dele sobre o negócio, ele precisa levar... Na verdade, ele era uma ponte entre as demandas do cliente e o RH como executor da tarefa. Tá certo? Só que nessa travessia da ponte, ele tinha esse olhar mais estratégico, se aquilo que estava sendo pedido fazia sentido, se as movimentações eram coerentes, se as pessoas eram aquelas mesmas a serem movimentadas, enfim. E ele levava esses questionamentos para também trazer para o líder um olhar diferenciado para as pessoas e para o negócio dele. Quer dizer, fazendo esses movimentos, o que ele teria como retorno, né? Que tipo de pessoa, que tipo de profissional, que tipo de resultado. Então foi um pouco nessa linha que a gente criou. E aí nós tivemos um programa de desenvolvimento extremamente robusto. Porque tem uma premissa, passadora, muito simples, né? A gente dá aquilo que tem.
Se o BP ele não tiver essa robustez, esse olhar estratégico, essa forma de contribuir, ele não vai agregar. Com vontade de aprender também, porque nada, a pessoa não sabe, mas vai aprender, participar de algum treinamento. Sim, se tiver vontade, muitos. Tem alguma experiência, Cidinha, que você trouxe assim, que olha, foi um sucesso, aquela ideia que nós desenvolvemos, alguém trouxe a ideia, de repente ela ganhou corpo e vigor e acabou se espalhando pela organização, que foi adotada para muitas outras áreas, departamentos, em função do que você criou nesse contexto. Tem alguma lembrança, algum sucesso que você teve assim? Foi elogiada pelo mérito, pelo trabalho que você realizou? Eu acho que a forma de fazer as coisas e o trabalho, ele vinha sempre com uma força muito grande voltada à melhoria. Se você falar assim, inventou uma grande coisa, não. A roda sempre existiu e a gente só procurou fazer com que ela rodasse, com que ela girasse de uma maneira mais eficiente. Quando a gente fala de desenvolvimento de pessoas, tem uma questão muito comum de ouvir: a RH abraça a árvore. Então a gente queria trazer um contexto de não mais RH abraçar a árvore, mas de fato entender que recursos humanos ou trabalho de recursos humanos agregava valor e peso, né, para aquilo, para tomada de decisão de uma forma geral. Era uma forma de você coletar mais dados ou ter mais dados para essas tomadas de decisão. Então a gente fez sim um programa de avaliação muito interessante, que era voltado para identificar potencial, só que depois disso a gente tinha toda uma devolutiva com feedback extremamente assertivo, verdadeiro, né? Não aquele feedback de mais agradar, ou menos... de enxugar gelo. Não tinha que agradar, porque às vezes crescer dói. Não é também desagradar, mas dizer o que precisa ser feito e convidar a pessoa para ela mudar comportamentos que não estão adequados naquele momento, né? Então, eu acho que foi, sim, um projeto de sucesso, de acompanhamento, não só de uma entrega pontual, né? Então, assim, em termos estatísticos, de dados, quantos anos você fez isso e para quantas pessoas? Você falou de 100 pessoas que fizeram integrantes, mas quantas pessoas foram beneficiadas com essas 100 pessoas, esse grupo, essa equipe que você montou? Já que você tinha isso aqui em cada unidade, espalhados pelo banco. Sim. Praticamente todas as pessoas do banco foram 100%. beneficiadas? 100%. Tá. Nós tínhamos um BP em cada departamento. E separado, né? Mas em agências espalhadas também, Nós tínhamos um BP para cada diretoria regional, que era comercial, e um BP para cada diretor departamental. Aí tinha tudo. Tecnologias, finanças, marketing, todos 100% dos departamentos. E também das empresas ligadas, que na época tinha a Compograf, todas as outras empresas do Bradesco, tinha um representante do RH nesta posição, de fazer esse processo de conexão entre o negócio e RH e levando a RH para a mesa de discussão. Sempre com o serviço de RH? Você falou de RH tecnicamente, né? Em termos de folha de pagamento, em termos de Isso estratégia. a gente não fazia. Não. Toda essa parte operacional, benefícios, folha... as relações sindicais, o departamento de RH continuava processando. O que o BP discutia aqui era pessoas, era estratégia no sentido de que como é que você pode fazer para alavancar melhor esse resultado. Aquela frase de ter a pessoa certa no lugar certo ia para além do PPT. Então vamos conversar aqui. Não é porque eu gosto, porque a gente tem afinidade, porque a gente trabalha junto há muitos anos, que eu sou a pessoa mais adequada para aquela posição. Se eu sentar nessa cadeira, o que eu posso trazer de resultado? Era tentar tangibilizar aquilo que era intangível, que é comportamento. E comportamento é observação. E é percepção. É um conjunto. Que tem a ver com comportamento, ou seja, a competência, habilidade e também atitudes de é o famoso chá. Conhecimento, habilidade, atitude, voltado para o R, que é o CHAR, que é conhecimento, habilidade, atitude e resultado. E depois a gente já estava começando a falar de valores e propósitos também dentro desse olhar. Que interessante. Bom, e assim... Nessa passagem, já que você começou toda uma mudança, um trabalho antes da pandemia, aí de repente, não mais que de repente, aparece uma tal de pandemia, fazendo com que todos nós, creio que do mundo inteiro, repensássemos, principalmente aqui no Brasil, com toda a estrutura, com todos os problemas que houve, repensássemos a nossa estratégia, a nossa atuação. E para você, como é que foi isso, Cidinha? Foi uma grande surpresa. Por
quê? Porque eu vinha de um modelo em que só funcionava, são os paradigmas, se fosse presencial. Para você ter uma ideia, às vezes a gente tirava uma pessoa lá de Manaus para vir para São Paulo para fazer entrevista de 1 hora. Ela perdia uma semana. Eram 2 dias para vir, que ela ficava aqui 2 dias para voltar. E eu não tinha a percepção, e a gente não tinha ferramentas... Era um costume, hábito, era normal fazer isso? Online. Como é que eu faço online? Como é que eu vou conhecer o passador se eu não pego na mão dele, se eu não sinto o aperto de mão, né? E, assim, foi uma passagem tão tranquila, funciona tão bem, sabe? Então, foi muito legal para ampliar a visão, para verificar que existem outros métodos tão eficazes quanto os que você conhece e repete a vida inteira. E para de questionar, né? Porque repete, dá certo, o time que ganha não se mexe, é o que dizem por aí, né? Mas se mexe sim e dá resultado sim. Perfeito. Bom, só para você ter uma ideia, um breve resumo do que a Cidinha Rossini faz. Executivo com mais de 36 anos de experiência em recursos humanos, com atuação estratégica em desenvolvimento organizacional, gestão por competências, formação de lideranças. Construiu e implementou modelos estruturados de gestão de pessoas, incluindo programas de trainee, assessment de executivos, implantação de business partner, como acabou de falar. Também isso numa grande escala, que foi o caso do Bradesco, praticamente envolvendo toda a organização. Com sólida trajetória no setor bancário, liderou projetos de transformação organizacional e também desenvolvimento de cultura corporativa. Atualmente, atua como consultora, apoiando empresas na evolução de suas lideranças, também no desenvolvimento humano, com foco em performance e resultados sustentáveis. Não é pouca coisa, não. Como é que você se vê nessa trajetória? Uma vida dedicada a pessoas, uma vida dedicada a seres humanos, uma pessoa que hoje se preocupa muito com a evolução de pessoas, cuida de pessoas, gosta de gente e trabalha com gente. Se não gostasse de gente, certamente você não faria isso, né, Cidinha? Eu acho que eu sou uma privilegiada, porque as coisas na minha vida aconteceram sem muitos questionamentos de o que eu quero ser quando crescer. Elas foram acontecendo, eu fui me identificando e eu posso dizer aquela frase, né, que eu nunca trabalhei, porque diz que quando a gente faz o que gosta, a gente não trabalha, né? Isso também. Então, tanto que eu continuo. Poderia ter parado? Poderia. Eu me aposentei com 48 anos. Eu poderia ter ido para os aposentos, como é o conceito da aposentadoria, né? Olha, eu nunca tinha pensado, olha, primeira vez na minha vida que eu ouvi isso. Aposentadoria, você vai para os aposentos. Veste o pijama e fica assistindo Netflix, comendo pipoca, engordando e emburrecendo, né? Porque o cérebro é músculo, ele precisa de movimento, ele precisa de força, ele precisa de atividade. Por isso eu nunca parei de estudar, eu nunca parei de trabalhar. E cuido da minha casa, e cuido do meu filho, e cuido de mim. Super-herói? Não sou. Não sou Mulher Maravilha, não sou super-heroína. Sou uma pessoa comum, que faz o que gosta e por isso faz bem feito. E o que você fala assim, né? Mais do que isso, eu entendo que existe por trás um legado, uma pretensão de fazer algo útil e também que seja rentável. Claro. O que acontece nesse sentido? Porque você é um bom exemplo, e eu posso dizer que eu também sou nesse sentido, de que assim, chega num certo momento da vida, e eu até tenho preparado pessoas para serem palestrantes. Sim. Pessoas que têm um potencial, um arsenal de conhecimentos, muita experiência. Tem até o caso, posso até falar, porque ele vai ficar feliz sabendo que eu falei sobre ele. Hélio Cury. A pessoa que passou aqui pela gente, e eu queria assim, ele trabalhou 50 anos em mercado internacional, conheceu o mundo, foi diretor, uma pessoa que passou por muitos perrengues, uma pessoa assim ativa, que conheceu, enfim, falava vários idiomas, uma pessoa muito culta. E chegou num momento da vida que assim, ele perdeu o emprego, enfim, das circunstâncias de vida, etc. Ele foi buscar, porque precisou trabalhar, queria manter um padrão de vida que ele tinha, e começou a procurar emprego. Só que o que vai conseguir uma pessoa com 70 e poucos anos? Nada. Se conseguir alguma coisinha, a não ser que ele enverede por esse caminho de mentoria, consultoria e, por que não, de palestrantes. Aí conversando com ele assim, posso te fazer uma pergunta? Pode, claro. Você já pensou em ser palestrante? Você tem um arsenal de conhecimentos, muita informação, muita experiência. E usar esse seu conhecimento para ajudar outras pessoas.
Mas como assim? Existe hoje, está bombando, as empresas estão contratando bons palestrantes, porque em pouco tempo ela consegue estimular, motivar, inspirar, abrir a cabeça, obviamente, das pessoas e gerando resultados tangíveis e muito profundos. Um bom palestrante. Porque um bom palestrante não é aquele que as pessoas saem pensando no palestrante, mas saem pensando nelas, porque o palestrante soube tocar, cutucar e mexer com as pessoas, no seu brio, e de repente assim, poxa, isso é útil para mim. E aí então ele abraçou a ideia, aí me contratou, fizemos um trabalho e hoje ele está já, graças a ele, né, e bom Deus também, fazendo as suas primeiras palestras, e já começando a cobrar nas palestras. E um bom palestrante, do jeito que ele está se envolvendo, porque é uma pessoa muito esforçada, muito dedicada, está pensando também em fazer mentorias, e daqui a pouco está lançando seus livros, daqui a pouco está cobrando 10, 15, 20 mil reais numa única palestra de uma hora e meia. E ele está nesse caminho. Porque ele encontrei, para ele assim, você visse ele antes, e agora sim, parece uma pessoa, um jovem, remoçada. Né? Porque agora sim, minha vida passou a ter um outro sentido, um outro significado. Eu gostaria de saber o que você tem observado e feito nesse sentido, porque você é uma pessoa, uma senhora, tem uma experiência de vida e dedica a sua vida, ao invés de estar no aposento da aposentadoria, dedicando a sua vida, sendo útil para as pessoas e fazendo o que você faz. Então, eu acho que a palavra-chave, passador, é isso, é me sentir útil. Enquanto eu entender que eu estou conseguindo ajudar na transformação, na autotransformação, porque eu também acho que ninguém muda ninguém, isso para mim faz muita diferença. Por isso que a mentoria é valorosa. Por que que o assessment para mim é importante? Porque eu tenho a oportunidade de fazer uma devolutiva, de dar um toque. Essa semana, aconteceu, a semana passada na verdade, aconteceu uma coisa fantástica. Uma pessoa que eu tinha conversado há 3 anos atrás, ele tinha recebido feedback que precisava se atualizar, ele voltou para fazer a renovação do assessment e eu perguntei, e aí, você começou a fazer o quê? Ah, então, Cidinho, eu estou pensando ano que vem voltar a estudar. Então, ano que vem? Por quê? Por que não? Por que que você já não fez? Já se passaram 3 anos. Aí, 3 dias depois, ele me mandou o WhatsApp dizendo que hoje, dia 2, ele começa uma pós-graduação em neurociência e gestão de pessoas. Então, assim, isso para mim é fantástico. Sabe, de ter entendido que aquilo que eu estava falando não era uma recomendação da empresa, era uma coisa que seria boa para ele, sabe? Para ele se fortalecer, para ele ampliar networking, para ele pensar em outras coisas, ampliar os horizontes, florescer mesmo, né? Então, isso é que me dá sentido, faz sentido o que eu faço, né? Quando eu posso realmente impactar de uma maneira positiva a vida das outras pessoas. Isso reverbera para mim, me faz bem. Eu acredito que aconteça com você. Hoje eu tive a oportunidade de ir numa palestra que houve sobre economia na Associação Comercial aqui em São Paulo. Também sou associado. E tem também o pessoal da DVB, do Lívio Giosa, me convidaram e tal. E apareceu lá também, estava lá no meio, de repente assim, uma pessoa que conheci já há muito tempo, que é o Fredmo. Fredmo trabalhou no Bradesco. E assim, nossa, Reinaldo, que satisfação, que prazer te ver. Daí a pouco aparece, Reinaldo, vem cá também aqui, mas o Bradesquiano, né? E é Domingos, eu não me lembro o sobrenome dele, mas também o Domingos também fez um curso, não, fiz com você há 10, 15 ou 20 anos. Eu falei, que coisa legal, né? E a pessoa, nossa, como foi legal, como foi útil. E como é gratificante saber que você faz o seu melhor, Sim. Mas depois de tanto tempo você começa a perceber que você recebe feedbacks, que aquilo foi muito útil para ela, para a vida dela, para abrir um pouquinho, você acabou de falar assim, de você ampliar os horizontes das pessoas, a visão delas sobre elas mesmas, e a partir daí ter uma vida mais produtiva e melhor. Você falou, Cidinha, de assessment. Quais são os assessments, quais são os assessments que você aplica para as pessoas e o que você observa, o que você ajuda as pessoas a se desenvolver com esse assessment que você utiliza? Hoje a gente faz dinâmica de grupo, né? Para um nível mais executivo a gente trabalha com games e para um nível de gerência média online com estudos de caso. Depois a gente faz entrevista por competências.
e nós elaboramos um relatório onde é sinalizado todos os pontos fortes e todos os pontos de aprimoramento à luz das competências corporativas. Aí cada empresa tem o seu conjunto de competências, né, daquilo que ela quer em termos de desenvolvimento para uma posição de maior responsabilidade na horizontal ou na vertical. Mas o que é muito legal neste trabalho é que ele parava aqui. Eu fazia isso e entregava para a organização. Hoje a gente tem mais 1h30 de devolutiva, de discussão sobre todos os pontos e dá para essas pessoas insumos para que ela faça um bom plano de um PDI. E o PDI não é um relatório composto, um quadro que é emoldurado e colocado na parede. Eu sempre digo, o PDI pode ser um post-it que você coloca no seu computador e que te lembra todo dia. Sabe aquele relógio que sinaliza, ó, tá na hora de tomar água? Tá na hora de botar o colírio no olho? Tá na hora de fazer alguma coisa? Então, uma memória, né? Para te cutucar. Exatamente. Tá na hora. Olha, tá na hora de você ampliar teu network, tá na hora de você ser mais estratégico, tá na hora de você preparar melhor uma apresentação, fazer uma apresentação mais executiva, tá na hora de planejar e rever a sua comunicação, que é, né, a sua praia aí, que você nada de braçada, mas que é uma questão muito séria, e eu diria que crônica, nas organizações, eu não nem sei se eu posso dizer nas organizações, mas nas relações de uma forma geral. De maneira geral. Então, é de todos os níveis, de pai, filho, marido e mulher, e consequentemente líder e funcionário. Eu gosto de dizer que nós começamos a nossa vida quando começamos a nos relacionar com outras pessoas. Ou seja, todo o processo de desenvolvimento, evolução, flui a partir da nossa habilidade de comunicação, que tem a ver com falar, ouvir, tem a ver com ter uma escutativa, tem a ver com contatos. Na empresa existem vendas, negociação, liderança, contatos, enfim, todo o processo que acontece dia a dia. Atendimento ao cliente, um cuidado que eu dou, uma maneira que eu atendo uma pessoa. E na vida pessoal, em todos os sentidos. Participação nas mais variadas linhas, né, de relacionamento familiar, cônjuge que você falou, filhos, aí entra toda uma história, né, de contatos, de aprendizados, de ensinamentos também. Em relação à liderança, que acabei de falar uma coisa aqui, existem aqueles líderes que são esforçados, né? E qual a diferença entre um gestor comum e um gestor que além de se cuidar, ele também tem a preocupação com o desenvolvimento de outras pessoas? Como é que você vê essa condição? É falta de preparo, falta de jeito mesmo, a pessoa não enxergou a amplitude da sua possibilidade, do seu papel de líder? Às vezes ela precisa sim ser lembrada que ela tem esse potencial, porque às vezes ela vem de uma área processual muito grande. Tecnologia tem muito disso, né? Os desenvolvedores de sistemas, de uma forma geral, hoje os cientistas de dados, enfim, eles têm uma vocação mais especialista. E às vezes eles nem pensam nessa possibilidade, exercem a liderança num time, numa influência, na colaboração do desenvolvimento do colega que está do lado, mas ninguém disse para ele que ele poderia ser gestor. Então, para essas áreas mais especialistas, às vezes você precisa lembrar que existe este caminho, essa possibilidade de desenvolver. E acho que o que diferencia é isso. O gestor é aquele que pensa no processo, na eficácia operacional. A comunicação dele é funcional para a resolução de problemas pontuais, mas ela não extrapola para o olhar mais de desenvolvimento, mais de comprometimento, mais de ajuda, mais de apoio, enfim, e até para ele poder sair, né? Às vezes você é tão apegado na operação, na execução, que você acha que ninguém vai fazer melhor que você. Então esse desapego é um processo de desenvolvimento da liderança. Porque ele só vai conseguir ter uma visão mais ampla e mais estratégica se ele tiver um tempo discricionário. E para ter um tempo discricionário, ele precisa sair da execução. Então, é uma caminhada, é uma jornada que eu acho que a gente vai desenvolvendo. Isso de um contínuo aprendizado, como você acabou de falar, né? Com acerto e erro, como todo ser humano. Sim. Você falou agora há pouco de comunicação. E claro que você lida com pessoas. E nesse processo de business developer, de business partner, tem a ver com esse lado de trabalhar a pessoa nas suas qualidades, fortalecendo-as, e trabalhar também nas suas limitações.
É tida a comunicação como uma das principais dificuldades, dos principais desafios que, de maneira geral, as pessoas, os executivos e principalmente os líderes têm. Você tem tido pessoas com essas limitações, essas dificuldades? Como é que você tem tratado disso e de que maneira você ajuda essas pessoas a resolverem as suas limitações de comunicação? Se eu conseguisse responder tudo isso, seria uma bala de prata, né? Eu acho que, primeiro que existe a questão da individualidade mesmo, né? Cada pessoa tem um jeito, tem um tempo, tem uma forma. Agora, eu entendo que se a gente conseguisse resolver as questões de comunicação, você resolveria grande parte dos problemas, dos conflitos e das crises. Volto a dizer, crise no lar, crise na empresa, crise no mundo. Veja o que está acontecendo com as guerras, né? No Oriente Médio, na Europa, passa por isso, por esse não entendimento, né? E por isso que eu acho que a comunicação ela é crucial para provocar este entendimento. Agora tem muitas coisas, né, pastor? E eu acho que vai além de técnica, de postura, de oratória, mas passa por uma questão, primeiro, de escuta. A gente escuta pouco e escuta com um ouvido muito seletivo. Aquilo que interessa. Quando isso acontece, a resposta já vai ser seletiva, vai ser pouco abrangente. Outra coisa é confundir quantidade com qualidade. Tem gente que fala, não, mas eu sou objetivo. Ótimo. Agora, ser objetivo não é ser lacônico. É falar uma frase e achar que o outro tem a obrigação de entender, né, e de devolver. Acho que a gente vive, na verdade, um momento, sabe, de hipercomunicação. A gente tem muito mais meios, muito mais recursos, Teams, WhatsApp, e-mail, e cada vez mais as pessoas dizem que sabem menos. É uma dicotomia, quer dizer, como é que isso acontece, né? Onde é que está a coerência nisso? Aonde que está a falha? É de ferramenta? É de metodologia? É de processo? Eu tenho acompanhado, Cidinha, uma tendência de mercado que as pessoas se unirem, principalmente pessoas que prestam serviços, consultores, mentores, coaches, pessoas que fazem esse tipo de trabalho de prestação de serviços, estarem mais e mais abertos para se integrarem. Por quê? Cada um faz um esforço para se divulgar, colocar na internet, fazer podcasts como esse, ou enfim, se projetar e sai lançando, tirando fotografias, tendo uma estrutura comercial, e uma estrutura de marketing, depois contrata uma agência. E é um esforço hercúleo, e só que os resultados são, por mais que sejam, né, limitados, pífios. E as pessoas estão se unindo, porque de repente, assim, vamos imaginar, você faz todo um trabalho de assessments e acompanhamento de pessoas, de líderes, nós lidamos com comunicação. Na medida que você tem uma necessidade de comunicação, Reinaldo, estou aqui com um detalhe assim de comunicação, e o contrário, olha, tem um trabalho que você faz, eu não faço, então eu te indicar. E todo mundo ganha com isso. Pode ser que a gente ganhe mesmo menos no final, individualmente, mas ganha mais em função da quantidade de possibilidades que há. Como é que você vê essa tendência, se é que você enxerga como tendência, nas parcerias e contatos, relacionamentos que você tem? Eu diria que esse tem sido, pode até soar ruim o que eu vou falar, mas uma decepção. Né? Porque quando você está dentro de uma organização e você é a contratante, até porque o nome não é Rossini, é o CNPJ, você tem um peso, um olhar e é visto de uma forma. E as parcerias são muitas. Quando você sai e senta na outra cadeira, nessa cadeira que eu estou hoje, tentando empreender, né, num país com tantas dificuldades, com tantos impostos tão altos, eu descubro, pastor, a duras penas que isso não existe. Alguns parceiros de consultoria que se diziam parceiros, assim, o que você me dá pela relação que você tem? Isso para mim não é parceria. Parceria é troca. Sim. Às vezes até para procurar, me diz aí, você que está no mercado há mais tempo, é isso mesmo que acontece? Porque eu não sei se você passa por isso, mas assim, empresas que procuram, que você faz um projeto, você pensa, você constrói e às vezes não tem retorno.
sabe? Mas é para dizer, olha, obrigado, valeu, não quero. E aí, como é que é isso? Então, eu procurei outras consultorias, outros parceiros, para conversar coisas até nesse tom. E não vem. Então, eu percebo assim que, na verdade, essa colaboração corporativa, ela não existe. Eu tenho uma amiga baiana que ela dizia uma frase muito importante, que é farinha pouca, meu ângulo primeiro. Então, eu acho que é um pouco disso, sabe? Nesse mundo aqui, networking eu acho muito difícil. Networking ainda são os grupos fechados. Vai nos congressos, vai nos eventos, vai nas associações, difícil entrar, né? Porque o mundo é outro e é difícil ampliar. Agora, recursos humanos continua funcionando boca a boca. Por mais que você faça marketing digital, por mais que você busque outras empresas, se você não tiver indicação, eu percebo isso muito difícil de acontecer. É um desafio todos os dias. Eu, assim, sempre tive, eu gosto disso, de participar na vida associativa. Sempre se vinculado com a BRH. Hoje mesmo fui lá na Associação Comercial, sou associado da Associação Comercial. Tive uma palestra maravilhosa hoje. Tem o Lívio Giosa, que é o presidente da DVB, Associação de Dirigentes de Vendas do Brasil, Sim. Meu querido amigo. E devo me associar também à DVB, porque lá, Reinaldinho, me chama de Reinaldinho, né? Reinaldinho, vem cá, você vai resolver os problemas dos nossos gestores em comunicação, etc. Tal. Tem também um outro grupo chamado Indelta Business, que é um grupo também que congrega pessoas que prestam serviços. A ideia é assim, vamos ganhar menos em termos de individualidade, mas vamos ganhar mais em função do volume. E acontece desde que talvez você não tenha a felicidade, ou tido ainda a felicidade de encontrar parceiros de fato que são parceiros. Porque assim, vem a nós vosso reino, né? É fácil, mas é quando uma parceria assim, você tem alguma coisa de te indicar, de usar os recursos, de fazer assim uma divulgação do seu trabalho. Tudo isso faz parte de um processo de parceria, né? Mas assim, eu entendo você e assim, cada um tem o seu espaço, o seu momento e as possibilidades que há. Por exemplo, eu conheço que tem um grupo que se reúne aqui no nosso espaço, chamado Recomendo. Eu abro espaço para esse grupo se reunir. E é um grupo que tem assim como intenção ter vários vendedores, onde as pessoas, claro, cada um tem os seus interesses, mas é como se cada pessoa que entra com a sua empresa e participa do grupo. E a partir daí tem as apresentações, sempre tem uma palestra, são 2 vezes por mês que são esses encontros, que acontece aqui nessa sala. E esse grupo, eu recomendo, ele tem essa intenção de eu apresentar o meu aliado, o meu parceiro, porque cada pessoa que participa do grupo, ele é exclusivo. Eu não posso ter 2 pessoas na mesma atividade naquele grupo. Então, assim, se eu sou um professor, você falou de oratório, de comunicação, no sentido mais profundo, se eu faço mentoria, preparo palestrantes, sou eu que vou estar naquele grupo. Nenhuma outra pessoa que faz isso não vai ser aceita uma pessoa que faça a mesma coisa que eu faço. Tem uma pessoa que trabalha aqui com energia elétrica, assim, de vendas de placas de fotovoltaicas. Então, as outras pessoas todas, na medida do interesse, conversando com os seus próprios clientes, na medida que desperta esse interesse, podem apresentar. E surgem negócios extraordinários, né? Pela indicação. E também não são remunerados. Se eu te fizer uma indicação, eu não vou ser remunerado por isso. Essa é uma das regras desse grupo, por exemplo. Se você indicar, fechar um negócio, você ganha 10%, 5%. Não. A ideia do outro é que esteja obrigado e aberto para também indicar outras pessoas. E acabam todos se ajudando. E você está falando de um movimento que é um movimento colaborativo. Sim, essa é a ideia do movimento colaborativo. Parceria é isso. E eu acho, sabe por quê? Porque eu acho que no mercado tem lugar para todo mundo. Sim. Tem espaço para todo mundo. Né? Mas eu percebo muita competitividade, pouca colaboração, pelo menos até agora. Se a gente for falar aqui, ainda, isso que eu ia falar, eu tenho só 6 anos como consultoria. Eu diria até que outro dia meu irmão falou, olha, você tem só que agradecer porque 6 anos você não quebrou, tá certo? Empresas quebram com 5. Então, eu acho que é um pouco disso. Talvez eu não tenha feito as parcerias ou as escolhas corretas. Não significa que não possam aparecer. De forma alguma. E eu estou falando para você também, porque nós temos aqui muitos consultores, mentores, pessoas que trabalham lá com a Cloud Coaching, gestores, diretores de empresas, pessoas que contratam os nossos serviços que estamos assistindo aqui.
E o quão é importante para você ter essa percepção de que eu estou aberto a essa pergunta, aberto para fazer uma parceria que não seja bem conversada. Por exemplo, indicação, pode ser que eu faça um trabalho, pode ser que você possa estabelecer uma remuneração em cada negócio que acontecer, não importa o modelo. É importante assim saber que você faz um esforço muito grande para vender os seus produtos e de repente alguém que está na mesma empresa e não oferece o mesmo produto que você pode te indicar. E todo mundo ganha com isso, da mesma maneira que você se sente obrigado também a ajudar, a apoiar, indicar outra pessoa para poder os dois ganharem nesse sentido. É uma prática que eu estou vendo cada vez mais comum e eu, inclusive, estou participando de grupos. Tem o Luciano Rocha, lá de Jundiaí. Ele tem mais de 1.700 pessoas, gestores, e faz todo um trabalho de network. Hoje ele está trabalhando com um trabalho assim chamado inteligência relacional, que é mais do que apenas uma pessoa apresentar a outra, mas as duas juntas crescerem para oferecer às empresas algo mais profundo sobre inteligência no processo da relação, no processo de comunicação. Ou seja, são possibilidades. Mas que bom que entramos nesse assunto, porque eu acho que é um dos pontos importantes. Estou diante de alguém que pode me indicar muitas coisas, né? É isso que eu estou te falando. Como eu acabo... talvez ficando um pouco mais restrita neste contexto. A não ser que a pessoa esteja assim, tão bem autossuficiente que não precise disso, pelo está amor tudo de bem. Deus, está longe disso. Porque é uma forma. Longe disso, longe, muito longe. Até porque eu não acredito em autossuficiência, acho que a gente não faz nada sozinho. Né? Eu tenho uma equipe de consultores que a gente trabalha junto em projetos diferentes e aí de acordo com a especialidade de cada um. Então, eu sozinha jamais teria conseguido mas você já chegar faz até isso aqui. então, porque os consultores que desejam trabalhar têm uma necessidade, mas você vendeu, você busca o consultor, que é seu aliado Sim. e parceiro, e você oferece para ele a oportunidade de um trabalho. Então você já faz isso. Mas não tem troca. O inverso não acontece. Ele presta o serviço. Exatamente, eu sou provedora. Entendeu? Entendi. O inverso que não. Mas não deixa de ser uma troca, um apoio, né? Não, eu continuo fazendo bem. Uma hora ele acontece também, né? De uma Mas olha, forma Cidinha, tiver retributiva. alguém precisando do seu trabalho, pode contar comigo que eu vou te indicar. E sem uma expectativa de remuneração, porque bem ou mal, quando você é ajudado, você acaba assim, poxa vida, né? Volta. De repente volta. Volta. De um jeito ou de outro volta. Volta, e volta certo, sabe? Volta aquilo que a gente fala de jogar para o universo, e ele devolve, e devolve mesmo. Um dobro. Porque esses anos, se eu não cruzei com parceiros que pudessem desdobrar trabalhos, por outro lado, só encontrei gente do bem na minha vida. Sabe, os consultores que eu trabalho direto, são profissionais extremamente éticos, responsáveis, comprometidos com o nome da CR3 e comigo, né? Então, isso não tem preço, sabe, passador? E eu faço o máximo que eu posso para retribuir, porque se eles fizerem um bom trabalho, o meu cliente vai ser bem atendido. Claro. E quem paga a conta é o cliente. Sim. Né? Acabam sendo seus vendedores indiretos, né? Porque acabam entregando um trabalho de boa qualidade e você acaba vendendo mais vezes em função do nível de qualidade da entrega que eles fizeram. Eles não têm só a CR3 como parceiros, né? Eles prestam para outros Sim, lugares. Mas o importante é que aqui, na CR3, eles representam bem. Né? Então, isso para mim é o que vale. Cidinha, quanta coisa nós falamos aqui, quanta coisa há ainda por ser dita, mas a gente chegou no final do nosso programa. Tá certo. Então deixa aqui um recado para essas pessoas que estão aí buscando, ou empresas, ou empresários que buscam seus serviços, ou pessoas que talvez sejam beneficiadas com aquilo que você oferece. Que recomendações você daria para essas pessoas? Em termos de momento, de questões geracionais, questão de momento, questão de dificuldades pelas quais estamos passando em nosso país, em função das estruturas, das dificuldades que estamos vivendo, em função de taxas, enfim, um mundo que tem assustado muita gente em função da volatilidade, em função da incerteza toda que existe e paira no ar. Mesmo assim, tem sempre uma força que impulsiona as pessoas para a ação. Você é um bom exemplo disso. Se aposentou, mas continuou e está tendo muito sucesso no trabalho que realiza. É um bom exemplo, um bom modelo para inspirar talvez tantas outras pessoas que podem chegar nesse momento e terem essa mesma dificuldade ou desafio pelo qual você passou. Eu acho que o desafio maior que a gente passa hoje como ser humano, né, é entender todas essas mudanças que estão acontecendo com um olhar de generosidade, com um olhar de compreensão e não com um olhar de julgamento.
né? Não existe o que é certo e o que é errado, e nem por isso a gente precisa normalizar tudo, achar que tudo vale, que tudo pode ser feito, não é assim. Mas as questões, elas não podem ser rotuladas. A geração Z é X, a geração Y faz isso ou não faz aquilo. Não existe isso. Eu fico pensando sempre que em algum momento, eu posso ser X hoje, ou Baby Boomer, quiçá, mas em algum momento eu fui Z. Quando eu comecei a trabalhar há 46 anos atrás, eu também trazia um frescor, eu também trazia uma novidade, né, que as pessoas me acolheram. Então essa retribuição de receber o novo, de entender que a gente não vai para lugar nenhum sem uma história, sem um contexto, sem um terreno que é pavimentado. Então os mais antigos pavimentaram este terreno que outras pessoas estão reconfigurando. Então, eu acho que é esse momento mesmo de transformação. E pensando aqui agora no que você falou, me veio à mente, passador, a borboleta mesmo. Né? A borboleta vem de um casulo que tem um tempo de maturação, que não adianta você pegar um estilete e tentar abrir, porque ela não vai sair viva. Então, tudo na vida tem um tempo de maturar, de crescer para poder se transformar. E transformar bonito, e transformar leve, né? E aí, com certeza, tudo isso que a gente está falando, de desenvolver líderes, de trazer uma nova mentalidade, um novo pensamento. Quando eu comecei a trabalhar, meu pai e minha mãe diziam o seguinte: você vai entrar numa empresa e vai ficar por toda a vida. Eu tenho um filho de 24 anos que não vai entrar em empresa, que não quer ser CLT, que ele tem uma empresa e tem outra em sociedade com outros amigos. Não tem um registro na carteira profissional. Na minha época, isso era um pecado absurdo. Hoje, ok. Desde que seja feliz, desde que faça o que gosta, desde que seja produtivo, desde que faça correto, né, que contribua com essa sociedade e, enfim, com o entorno em que vive. Mas eu acho que é isso. Eu acho que a gente precisa pensar um pouco mais na felicidade, não de uma forma egoísta e egocêntrica, mas de uma forma generosa e grata. Grata principalmente pela vida. E pela vida que eu construí e pela que eu ainda tenho para viver. Que bonito, Cidinha, que bonito. Olha, gente, que mensagem bonita que a Cidinha trouxe para a gente, finalizando assim com chave de ouro aqui o nosso programa de hoje. Para finalizar, eu só tenho que te agradecer pela oportunidade de estar aqui, de poder conversar. E esse assunto, com certeza, é papo para mais de metro. Né? Então, sempre que você quiser trocar ideia, eu estou à disposição. Cidinha, aproveita e quiser deixar aqui o seu contato para quem quiser te conhecer, saber um pouco do trabalho que você faz na CR3, fique à vontade. A CR3 está nas redes sociais, a CR3DH, CR3 Desenvolvimento Humano. Toda semana nós publicamos artigos com assuntos voltados para o RH, para aquilo que tem tanto de dicas de desenvolvimento organizacional, de líderes, agora com a NR1, enfim. Dicas simples para poder ser aplicadas e para poder continuar contribuindo com o desenvolvimento das pessoas. Se quiserem seguir, serão todos muito bem-vindos. E eu estou à disposição. Muito obrigado, Cidinha. Eu que Prazer agradeço. te receber aqui no nosso programa. Muito obrigada. E para você que esteve com a gente até agora, a minha expectativa é que tenha sido útil, interessante. Poxa vida, até que ponto que eu estou aberto para parcerias, até que ponto que eu tenho a oportunidade, a felicidade de ter alguém me mentorando, me ajudando no meu desenvolvimento pessoal. E se você não tem uma coisa que ela falou que fez e é uma atividade que ela faz, por que não ajudar e apoiar outras pessoas? Por que não você tomar a iniciativa por conta própria de buscar uma coisa que se a empresa não banca para você, cabe a você tomar essa iniciativa e fazer aquilo que só você pode e deve fazer por você mesmo. Ficamos por aqui. Um abraço mais uma vez. Muito obrigado. Obrigada. E até o nosso próximo programa. Até lá.